Bem-vindo a todos que estão aqui assistindo no gravado, no estudo das cartas de Cristo. Nós estamos no encontro 9 e já passamos da metade da carta 1. Hoje a gente vai dar continuidade dentro do tema Leis da Existência e a gente se conecta juntos aqui numa oração inicial. Aqui está proposta nas cartas de Cristo. Então, vou deixar aqui na tela, mas nós vamos então ler juntos com a Mary. Vou só compartilhar a tela aqui da oração e a gente inicia. Então, vamos ver aqui. Antes de começar, deixa eu ajustar. Tem alguma coisa aí na sua frente atrapalhando, Mary, a leitura? Não, tá tranquilo. Vou até maiorzinho assim. Tudo bem para você aí? Tudo bem. Então, quem está assistindo ou quem vai assistir depois, vamos fechar os olhos, concentrar nas palavras que vão ser ditas, sintonizar com o que está sendo dito, ou procurar sentir o sentido das palavras. Respira fundo e vamos ouvir Mary. Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guarda no amor, no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que, quando eu escutar, tu estarás em minha consciência humana e verás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Muito obrigada. Respirando fundo, voltando, sentindo essa paz no nosso coração. Agora a gente vai dar continuidade com a afirmação que nos conecta com o motivo das cartas também, né? Que é ajudar a transformar esse mundo num mundo feliz, né? Num reino de paz e amor. Então, vou aqui trazer para nós esse momento que está nas cartas complementares, página 95. Muito bem. Veja aí se tá bom para você, Vera. Ok? Uhum. Afirmação. Diariamente, eu abro meu coração e minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente, eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo,
a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo esta visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina para a sua perfeita manifestação na terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois neste mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai. Amém. Então, essa afirmação, ela mostra o nosso poder de criação do que a gente quer e a gente podendo criar. Ela fala do ego, que nós vamos ter uma explicação bem profunda mais para frente no livro, mostrando que a gente tem muito domínio do ego sobre nós. E o ego, ele é muito só da matéria, dos cinco sentidos, e a gente ficou muito só no ego, não conseguindo enxergar além. Então, Jesus, nas cartas, ele mostra como a gente pode se desvencilhar dessa influência do ego, e uma delas é a meditação. Quando a gente sossega a mente, e deixa espaço no seu silêncio interior, que parece que não é nada, é aí que mora a sua consciência, a sua essência divina que te habita. E aí é o momento que a gente vai despertando. Parece que é simples, mas não pensar, ficar em momentos de silêncio, é um grande desafio. Por isso que estamos aqui também meditando. A gente para 2 minutos. Ele sugere 10 minutinhos por dia, mas a gente aqui 2, para a gente não perder o hábito de, opa, deixa eu ver como é que eu tô. E aí eu vou cronometrar e a gente faz esse exercício agora. Já afirmamos, já sabemos que temos o poder de construir uma nova era com nossa intenção, e aqui estamos intencionados nisso, contribuímos, e agora a gente nos dá a oportunidade de buscar esse contato interior divino conosco mesmo. Então, vamos começar. Vou acompanhar aqui. Vocês podem fechar os olhos, respirar profundamente, bem lento e profundo pelo nariz, soltando pela boca. Faça assim 3 vezes. Vai oxigenando as células, vai acalmando a mente. Relaxando o corpo, na sua melhor posição possível agora. E voltando à sua respiração normal, deixa os seus olhos na direção das sobrancelhas. Isso. No meio delas ou nelas, você escolhe. Deixa o seu olhar elevado e continue prestando atenção na sua respiração, do seu jeito, tranquilamente. E agora, então, eu dou início ao nosso momento de 2 minutos, buscando o nosso silêncio interior e o contato com a consciência divina em nós.
Isso, respirando fundo novamente. Isso. E no seu tempo, abre os olhos. Retornando aqui para o nosso estudo. Tudo bem, hein, meninas? Tudo bem. Compartilhar, então, nossa página de estudo hoje. Vamos lá, o nosso texto. Quem está também com o e-book, a gente está agora na página 44. A gente leu as leis da existência e a gente vai dar continuidade. Vou deixar bem aqui onde a gente parou, um pouquinho antes para relembrar essas leis. Para a gente, né, começar delas e aí seguir o raciocínio. Quem vai dar início à leitura é Mary novamente. Então, deixa eu compartilhar aqui, Mary, que eu estava ajustando na página. É. Pronto. Veja se está tudo bem para você começar no parágrafo. Está escrito aí, ó, também me foram mostradas as leis. Ah, abre seu som. O microfone está fechado. Verdade. Também me foram mostradas as leis da existência que controlam a capacidade humana para criar novas circunstâncias e ambientes, relações ou fracassos, prosperidade ou pobreza. Tudo aquilo que o homem profundamente acredita ser, bem ou mal, naquilo se tornará. Tudo aquilo que teme que os outros lhe façam, assim farão. Tudo aquilo que espera que os outros lhe façam, primeiro deve a eles, uma vez que assim estará criando um padrão de consciência, que voltará para abençoá-lo na medida em que tenha abençoado os outros. Será vítima da doença que o apavora, por criar um padrão de consciência da coisa que menos quer experimentar. Tudo aquilo que emana da mente e do coração do homem retorna a ele em seu devido tempo, de uma forma ou de outra. Lembre-se de que toda coisa sempre gera o seu igual. Pensamentos fortemente emocionais são sementes de consciência plantadas em seu campo de consciência. Estas crescerão dando uma colheita semelhante à semeadura. Estes são os frutos do livre-arbítrio. Não há escapatória para que o homem para o que o homem pensa, diz ou faz, pois ele nasce do poder da consciência criativa divina e cria com aquilo que imagina. Aqueles que anseiam pelo bem para si mesmos devem primeiro concedê-los aos outros. Deixe que a própria existência seja uma bênção para os demais. Quando essas pessoas estão em harmonia com todos os outros, então elas estão perfeitamente sintonizadas com o poder da consciência criativa universal e são trazidas para o fluxo da natureza do Pai, que é crescimento, proteção, nutrição física, mental e espiritual, cura e satisfação das necessidades dentro de um sistema de lei e ordem. Como posso descrever para vocês, meu resplendor interior, minha luz transcendente, o brilho de alegrias e os poderosos sentimentos de amor que possuíram
e inflama intensamente todo o meu ser, até que a pressão dentro da minha mente e coração me fez gritar. Então, tão poderoso que parecia que minha forma física se dissolveria por completo. Ao receber toda aquela compreensão suprema e sublime da realidade, nossa fonte do ser e a verdadeira natureza da criação em si mesma e da humanidade, fui elevado em espírito e meu corpo se tornou leve como o ar. Por favor, eu vou só dar uma pausa, porque é bem forte esse pedacinho. Toda essa parte que a gente leu, falando, né, de tudo que a gente acredita ser bom ou mal, naquilo a gente se torna, que a gente, aquilo que a gente teme que os outros não façam, vão acontecer porque a gente criou deu um foco, uma energia e criou uma semente de consciência. E o que a gente quer que os outros nos façam, então a gente faça primeiro, que aí a gente cria um padrão de consciência para que isso seja uma realidade. E tudo que a gente tem de medo de doença, aí a gente cria o padrão da consciência que aquela doença chega até nós, então a gente atrai aquilo que está em nós, aquele medo ou aquela alegria. Então, quando a gente faz aquela afirmação que a gente fez hoje, que a gente diz que o mundo será melhor, que todo mundo será alimentado, que todo mundo será vestido, a gente está usando essa lei de colocar certeza naquilo. Tudo que a gente acredita, a gente cria. Então, a gente está colocando força, fé naquela afirmação diária. E é isso que faz com que a gente crie um mundo melhor. Eu, você, e sabe quantos mais estão usando a sua potência criativa para o bem da humanidade, né? Então, não só nós, mas muitas pessoas já sabem disso e usam para o bem da humanidade. Então, que a gente possa ter essa certeza que somos divinos e criadores de tudo ao nosso redor. Vou colocar aqui, por favor, para continuar, Mary. Dá para ver, né? Lá no alto? Dá. Viu, Naquele momento, Cris? Sim, pode falar. E assim, eu fico pensando, né, o quanto é importante para nós, né, cada um de nós, nos livrarmos dos pensamentos negativos, né? Uhum. O quanto que isso é importante, porque toda a nossa... Porque aqui a gente viu que a gente constrói, né, com aquilo que a gente acredita, então é muito sério mesmo, né? É. O quanto que a gente precisa trabalhar com os nossos pensamentos negativos para tentar substituir por pensamentos positivos. Nós vimos antes que a sociedade nos põe uma ideia de sofrimento, de medo, medo da falta, medo das guerras, medo, medo. Então, acaba que a gente alimenta um campo energético e mental do planeta nisso. E acaba isso se repetindo e sendo repetido em criações de guerras, de pânico em várias situações, acidentes. Então, nós estamos criando inconscientemente, porque existe uma fonte externa nos instigando. Mas a partir do momento que a gente sabe que nós criamos e que eu posso escolher, que eu não preciso ficar na influência do mundo, aí a gente ganha uma força de transformar mesmo. Então, exatamente, a gente pode sim parar de ter pensamentos negativos a partir do momento que a gente sabe de onde eles surgiram. Por quê? Em que eu estou em mim ou eu estou no mundo, na influência de tudo que tem aí? E aí a gente também olhar para dentro para ver se tem medos nossos, onde eles surgiram, para cuidar dos nossos Isso, próprios medos, que aí entra sim. vários tipos de terapias para trabalhar isso, para que a gente também não vibre medo, na dor, várias dores, né? Na tristeza, e fique atraindo mais do mesmo, porque não é só o que a gente sabe que está pensando, é o que a gente não sabe que temos no nosso interior. Sim.
O autoconhecimento entra, né, Liz? Muito. O E autoconhecimento do... eu não sei, Cris, se aí nesse livro fala mais para frente, mas eu já vi muito comentar sobre a questão do consciente coletivo, que tudo que a gente vibra, a gente tem que ter cuidado com o nosso sentimento, pensamentos, porque é uma responsabilidade grande o que você está emanando também para o consciente coletivo, né? Sim. E um pouco ele já falou disso quando foi a influência da mídia, que ele falou da TV, e de tudo que influencia o nosso pensar e a comunidade toda junta pensando do mesmo jeito, porque foi influenciado pela mídia. É. E o inconsciente coletivo se cria quando todo mundo está pensando e temendo, ou E triste com a vibrando, mesma né? coisa, e aquilo vira um padrão energético do planeta. É muito sério, Muito sério. Muito muito sério. sério, muito sério. E isso vai afetando as crianças, né? As crianças já, É, elas crescem com medo, porque a família está convivendo nesse ambiente aí de mídia, né? Principalmente a TV ali, que fica ligado, às vezes tem residência que fica ligado o dia inteiro. sim. Então, imagina o quanto que isso não afeta. Afeta. E assim, que bom que nós estamos aqui despertando a nossa consciência para que ajude o planeta aí ter menos disso e mais de amor, mais de compreensão do divino em nós, o quanto somos amor e quanto a gente pode transformar para melhorar essa vida. Então a gente É. está E o construindo interessante, mesmo. e o interessante também é que quando a gente for fazer essas afirmações, eu gosto de ir visualizando o que ele está falando, né? Porque Sim, é uma forma de. Porque a visualização também é muito poderosa, né? Além da afirmação. justo. A gente cria com tudo que a gente pode. É. Ah, Quem ia falar, pode falar. Alguém ia falar alguma coisa, né? Boa noite, Hilda. Bem-vinda. Vamos aqui continuar então na nossa leitura. Naquele momento, quando estava elevado no poder criativo divino em si, eu era de fato quase uma pessoa divina, experimentando um alto grau da natureza do poder criativo dentro de mim e sentindo sua própria unidade e preocupação amorosa com a humanidade. Por isso, mais tarde, poderia dizer com verdade: somente eu conheço e tenho visto o Pai. Naquele momento, como eu desejava ensinar, curar, reconfortar, elevar, alimentar e livrar as pessoas de sua dor e miséria, ansiava por libertá-las do seu medo de um mito, um místico, não, um mito mítico Deus vingativo. Quando eu retornasse para contar para elas sobre a verdade, como eu enfatizaria a realidade do Pai, poder criativo, o amor perfeito, que supre cada necessidade. Tudo o que elas tinham a fazer era pedir, buscar e chamar. E todas as suas necessidades de qualquer tipo seriam atendidas. Com que alegria eu contaria a boa nova de que a redenção do sofrimento está ao seu alcance, bastando apenas darem os passos necessários para purificar a mente e o coração dos impulsos gêmeos do ser, manifestado, Deixa eu ver manifestado. aqui. Desculpa, aqui, né? Cadê? Isto deveria ser simples, pensei. A pessoa necessita apenas ter compreensão e autocontrole. Eu desci até seus níveis de vibração para remetê-los ao meu estado de espírito durante o período em que estive no deserto.
ajudará imensamente sua própria compreensão se você tentar entrar no meu estado de consciência daquele momento. Tantas coisas ficarão claras para você, como os meus trabalhos de cura e meu caminhar sobre as águas. Elas parecerão uma consciência natural da minha nova compreensão do Pai Poder Criativo. Se você lê os evangelhos de Mateus e Marcos, seus registros terão um novo significado para você. Voltando às horas finais da minha iluminação, lá estava eu no deserto, possuindo a clara compreensão de que o próprio homem cria, sem nenhuma culpa, obstáculos que impedem a sintonia com o poder, com o Pai Poder Criativo. Eu tinha pressa de voltar e ensinar, curar, reconfortar e enxugar as lágrimas daqueles de quem eu tanto sentia piedade. Eu ainda relutava em deixar esse lugar sagrado, onde eu tinha sido tão iluminado e transformado em espírito. E só um minutinho, então, Mary, porque essa parte é bem importante, né? Ele diz, então, que as pessoas, né, criaram sua vida, mas sem culpa, nenhuma culpa. Ninguém sabia o poder criativo que elas tinham, não sabiam que elas poderiam mudar a realidade da miséria, da doença, porque ele que esteve no deserto, ele que aprendeu, e ele então já estava se preparando para passar isso. E até hoje, quem não conhece o que a gente está lendo aqui, não tem culpa, não existe culpa, e isso é um grande peso em muitas pessoas, viver da culpa. Não tem culpa, nós somos criadores muitas vezes inconscientes, ninguém sabe que é criador nesse poder todo. Então, que bom, né? Ninguém é culpado de ter feito coisas que se arrependeu, porque na verdade ninguém nem sabia como usar o poder que já tinha. Nascemos com ele, mas estamos aprendendo a usar agora. Aí vou dar uma pausa para dar a vez para a leitura com Vera, tá bom, Mary? Você tá Ok? com... Deixa eu Sim. levantar um pouquinho aqui, Vera. Aqui, né? Por outro lado, Por outro lado, que futuro maravilhoso me aguardava. Passaria por todas as cidades, vilas e aldeias e contaria a todos os que eu encontrasse a boa nova. O reino dos céus, aquele lugar onde toda doença desaparece e cada necessidade satisfeita, estava dentro deles, porque eu sabia que o Pai e eu éramos um. Agora que minha mente havia sido purificada dos velhos pensamentos e ideias, iria direto curar suas doenças e enfermidades. Eu lhes ensinaria como aliviar sua pobreza. Quando a consciência do Pai começou a diminuir em mim, e eu gradualmente comecei a voltar à consciência humana, dei-me conta da tremenda fome que estava sentindo e também do retorno do meu pensamento e condicionamento humanos. Minhas reações às 6 semanas de experiências começaram a mudar. Meu habitual conhecimento humano a respeito de mim mesmo e dos meus desejos tomou conta do meu pensamento. Pois bem, a coisa mais surpreendente e completamente inesperada tinha me acontecido. Exultei. Foi-me dado conhecimento muito além do que qualquer outro homem já recebera. Eu estava eufórico com a constatação de que, finalmente, as minhas dúvidas e rebeldia contra o Deus vingativo dos judeus ortodoxos tradicionais eram justificadas. Eu estava certo, afinal. Quem algum dia teria suspeitado de que a mente humana poderia ser tão altamente criativa que um pensamento ou desejo fortemente mantido poderia manifestar-se no reino visível? Percebi que Moisés teria sabido algo disso, porque ele havia feito algumas coisas estranhas quando os israelitas passaram grande necessidade. Ele se tornou um líder
e mudou o destino dos israelitas, que tinham sido escravizados no Egito. E eu poderia retornar agora e libertar o meu povo do rígido controle de seus mestres. Minha fome tornou-se dolorosa. Ocorreu-me que poderia transformar pedras em pão e satisfazer minha necessidade de comida, pois me lembrava que o Pai, poder criativo, trabalhava por meio da minha mente e, portanto, tudo no universo estaria sujeito ao meu comando. Estive a ponto de pronunciar a palavra, que transformaria as pedras em pão. Mas algo em mim interrompeu-me abruptamente. Veio-me fortemente que o Pai Consciência Criativa era a perfeita proteção, nutrição, satisfação das necessidades, e assim minha fome seria saciada se eu pedisse ao Pai por alívio. Compreendi compreendi que se o pequeno eu, meu eu humano, em minha necessidade, usasse o poder criativo por motivos egoístas, eu levantaria uma barreira entre mim e o Pai Consciência Criativa. E tudo o que eu acabara de aprender poderia muito bem ser tirado de mim. Isto me assustou e rapidamente pedi ao Pai Poder Criativo para conceder-me novas forças e levar-me de volta às moradias e a Nazaré. Também pedi o alívio da fome, da maneira que fosse a mais correta para mim. Imediatamente, a fome diminuiu e senti uma onda de energia fluir por todo o meu corpo. Assim, eu comprovei que tudo o que eu tinha visto, ouvido e aprendido era realidade, e não apenas imaginação decorrente do tempo em que estive no deserto, sozinho e em jejum. Essa nova energia tornou-me capaz de andar depressa pelos ásperos caminhos de saída do deserto. No caminho, encontrei um homem bem vestido, de semblante agradável e doce. Cumprimentou-me calorosamente, expressando preocupação ao ver minha aparência rude, descuidada e desalinhada. Alegremente, ele me fez sentar em uma pedra e compartilhou comigo sua excelente carne e pão. Eu me perguntava de onde ele havia vindo e por que estava em um lugar tão desolado. Em resposta ao meu questionamento, ele somente sorriu e não pareceu surpreendido quando eu disse que havia estado tantos dias no deserto, que tinha perdido a noção do tempo. Expliquei-lhe como havia sido iluminado sobre a verdadeira natureza do Criador do mundo e que me haviam sido ensinadas as leis naturais da existência. Ele apenas sorriu e acenou com a cabeça. Estou retornando ao meu povo para lhe ensinar tudo aquilo que aprendi. Falei alegremente, pois serei capaz de curá-lo e libertá-lo de toda doença e problema. O estranho respondeu tristemente: isto levará muitos milênios. Estive prestes a repreender sua falta de fé quando percebi que ele já havia ido embora. Então eu soube que o mensageiro divino havia vindo socorrer-me com um bom pão e carne. E com compaixão tinha me avisado que minha missão poderia não ser tão simples, apesar de todo o meu entusiasmo. Fiquei desanimado com seu aviso. Meu entusiasmo diminuiu. O caminho até a primeira vila pareceu interminável. Como uma mudança no pensamento humano produz mudança de ânimo. Ocorreu-me que poderia experimentar novamente a verdade de tudo o que me havia sido ensinado pulando a borda de um precipício, o que encurtaria bastante a minha jornada.
Quando estava a ponto de pular, ocorreu-me fortemente que eu tentava provar que meu tempo de iluminação havia sido real. Se eu precisava de tal prova, era porque estava duvidando e provavelmente me mataria. Além do mais, havia me mostrado que em qualquer situação poderia levar meus pensamentos até o Pai Consciência Criativa e pedir por uma solução para qualquer problema. Com que rapidez me esquecia da verdade. Então rezei com grande fervor, pedindo perdão por minha fraqueza e por ser indulgente com minhas fantasias, buscando minha própria forma de fazer as coisas. Novamente a resposta chegou como força renovada e maior firmeza no passo, enquanto escalava o terreno acidental. Também percebi que cobria distâncias maiores tão rapidamente que parecia estar fora da contagem normal do tempo. E eu me encontrava em uma dimensão mais leve, onde a experiência humana era elevada acima da pesada escravidão do esgotante gasto de energia. Caminhar era tão fácil quanto revigorante. Exultei pelo fato de ter encontrado a chave para uma vida mais abundante. Obrigado, Bera. Um pouco, Por ok. aqui, por enquanto, a gente vai vendo que um fato bem interessante, né? Jesus, ele fica tão exaltado, tão autoconfiante de que está tudo bem, que agora ele vai resolver todos os problemas, que ele, então, começa a sair do deserto e está com fome, então ele já é todo poderoso mesmo, então ele vai acabar com a fome dele. E aí a gente começa a entender o ego humano. Ele é humano nessa hora, e a vontade, o desejo, a fome. E aí ele fala, nossa, eu posso transformar tudo em pão se eu quiser. Só que agora ele leva ele tem aquela intuição de que assim, não, mas o Pai é a providência divina, atende todas as necessidades. Eu posso confiar, eu posso pedir que eu vou ser atendido. E aí a gente vem para o início da nossa oração, que a gente faz aquele primeiro pedacinho justamente para reforçar em nós que Deus, Pai e Mãe, provê todas as nossas necessidades, é nosso apoio, é nossa proteção, é tudo, né? E que a gente pode confiar. Então ele deu um breque assim e confiou e pediu. E ali chegou aquele senhor que trouxe a carne e trouxe o pão, e ele animado e contou tudo, e aí ele disse que ele viu que aquele senhor não deu muita importância, tipo assim, mas vai demorar muito. Aí ele, humano como é, desanimou e percebeu como ele estava assim, baixando a vibração mesmo, né, com aqueles pensamentos, e que como um pequeno, ele fala, né? Uma pequena mudança no pensamento produz mudança no ânimo. Já estava assim mais difícil dele, né, caminhar, dele conseguir, ele se desconectou, né? Então, novamente, ele vai, né? E engraçado que ele, antes disso, ele pensa que assim, poxa, já que eu sou tão poderoso, eu tenho o divino em mim, em vez de andar tudo isso, eu pulo aqui esse precipício e corto o caminho. Gente, aí ele tem uma outra intuição para dizer, opa, mas se eu não confiar mesmo, né, eu vou me matar aqui. Gente, então, Jesus foi um homem normal, mesmo iluminado, ele passou aquela reeducação do ego. Por isso que a nossa afirmação diária fala assim, olha, que meditarei todos os dias pedindo, né, dissolver os impulsos do ego, porque o ego humano ele está em nós, é natural, e ele nos distrai do foco do nosso caminho de ascensão. Tá tudo bem, mas como Jesus foi percebendo, ele tinha que dar uma educada no ego dele. E ele pede, então, perdão por aquilo, e ele confia novamente, e aí ele começa a sentir aquele ânimo de volta, e aí ele vai. Teve muitos momentos que Jesus
baixou o nível de vibração e sofreu com isso, e ele vai contar mais, mas para nós dá um alívio. Somos normais, está tudo bem, é assim a espécie humana, nós vamos progredir, nós já estamos aqui progredindo, e que a gente só tenha calma, paciência com nós mesmos, e continuemos na meditação, no controle do nosso ego. E é isso que ele ensina ao longo do tempo no livro. A gente vai buscando caminhos para que nós possamos educar, disciplinar o nosso ego, né? Vamos mais um pouquinho. Vou continuar aqui no livro. Mary quer voltar a ler? Dá um descansozinho para a Vera. Sim. Deixa eu ver onde é que nós paramos aqui. Um pouco depois. Eu tenho que subir agora. Tenho que subir para a Mary. Vida mais abundante começa um pouco depois, ao sentir-me mais à vontade. Isso. Tá conseguindo ver aí, Mary, a parte? Não, você não colocou ainda aqui para mim, ainda não. Não apareceu aqui, não. É porque eu estava olhando sem compartilhar, olha só. É bem aí no alto. Um pouco depois. Um pouco depois, ao sentir-me mais à vontade, minha mente começou a vagar e pensei no encontro com o viajante e toda a bondade que ele me demonstrara. Mas também relembrei o aviso e novamente minha natureza anterior reafirmou-se e senti uma profunda rebeldia, uma vez que ele pretendia dizer-me como se passaria o meu trabalho. Decidi que ele não sabia nada a respeito do meu futuro e deixei de lado o seu aviso, pois pensei com o meu conhecimento, eu poderia realizar coisas que nenhum homem jamais havia feito antes. Ao invés de lutar em uma vida difícil, eu poderia começar a acumular riquezas com facilidade, atrair seguidores por onde quer que eu fosse, compartilhar meus conhecimentos com eles e também aliviar um pouco as suas vidas. Eu poderia eliminar toda a dor e todo o sofrimento. Enquanto considerava os muitos lugares que poderia visitar, também facilmente sentir-me tocado de leve à superfície do solo e elevando-me até alcançar o pico mais alto de uma montanha escarrapada, dominando a região em volta. Tudo estava lá, diante de mim. Senti voltar o meu entusiasmo. Como seria simples reunir as pessoas e compartilhar todo o meu conhecimento com elas? Eu me tornara poderoso, até mesmo famoso. Eu me tornaria poderoso e até mesmo famoso, como o homem que salvou a humanidade de todas as doenças e problemas. Eu ganharia a estima e o respeito de todos e deixaria de ser lembrado como um sujeito ocioso e inútil. Com um tremendo choque, tudo o que eu havia acabado de aprender há tão pouco tempo, há apenas algumas horas, voltou-me à mente com grande força e clareza. Eu não havia aprendido que a única maneira pela qual poderia prosperar seria abandonando minha própria vontade e retornando ao Pai para ter ajuda em tudo que eu empreendesse. Eu lembrei que a criação tinha seus próprios propósitos a cumprir. O processo de individualização havia criado o puxar e empurrar, o dar e receber no comportamento humano. Ainda que essas características humanas fossem a causa da grande angústia na vida das pessoas, não era essa mesma angústia que as obrigava a procurar melhores maneiras de viver a fim de encontrarem a verdadeira felicidade? Compreendi que os males da humanidade tinham seu lugar no esquema da existência humana.
Era correto eu trazer informação privilegiada a pessoas para anular os efeitos do processo de individualização? Percebi que eu pensava desde o centro da minha individualidade, o ego, e era o impulso do ego que levantava barreiras entre a humanidade e o Pai consciência criativa. Portanto, meu centro de desejo humano teria que ser conquistado caso eu quisesse viver em perfeita harmonia com o Pai, como era a minha sincera intenção. E assim eu seguia meu caminho, pensando a respeito do que poderia acontecer e como eu poderia superar da melhor maneira, agora, os impulsos que regiam a minha condição humana, a fim de permanecer no fluxo da consciência do Pai, da qual extraía inspiração, orientação, solução para os problemas, minha alimentação, saúde e proteção diárias. De fato, percebi que enquanto eu permanecer dentro desse fluxo diário da consciência do Pai, nenhum mal poderia aproximar-se de mim e cada necessidade minha seria atendida. E o mais importante, a consciência do Pai, trabalhando por meio de mim, faria tudo o que fosse necessário para ajudar as pessoas com tanta necessidade de cura e conforto. Em todos os momentos, eu deveria superar minha rebeldia contra a dura realidade da existência para escutar a voz interior e submeter-me à vontade maior do Pai. Essa vontade maior era o amor perfeito, dirigido unicamente para promover o meu bem maior. Seria uma tolice, pensei, continuar trilhando o caminho da vontade própria que até então ditava o meu comportamento. Obrigado, Foi. Mary. Eu Ok. penso que a gente, nossa, viu bem como Cristo passou perrengue com esse ego. Ele se É, achou famoso, rico, todo especial, porque ele tinha um conhecimento supremo de tudo e que todo mundo ia ser feliz e queria ser reconhecido como o homem que salvou o mundo. Gente, não foi fácil, porque, né, humano como ele era e a gente. Só que ele entendeu rápido e ele veio com essa missão. Então, ele está mostrando para a gente que isso é o normal da nossa condição e que a gente precisa disciplinar o ego. Então, agora a gente entende melhor por que, que a nossa prece diz essas coisas, por que, que a afirmação diz essas coisas com relação também ao ego. Porque é a forma da gente se desprender e se conectar com o Pai, consciência criativa, e confiar nele, que tudo nos será dado, né? E aí a gente vê aquelas frases, né? Que tudo posso naquele que me fortalece, nada me faltará, e assim, porque é assim. Mas só que a gente tem o ego, e ele teve que corrigir logo isso. Então, ele vai nos contando outros momentos que ele vai passar. E eu penso que hoje a gente pode deixar aqui nesse momento, porque deu para a gente ler mais, porque foi uma leitura mais suave, né? Ele contando, não foi um tema que a gente ficou assim, poxa, tá complexo, então deu para a gente estender um pouquinho mais, porque a nossa carta daqui a pouco acaba, ela vai acabar daqui a pouco, a gente pode até, talvez, dar mais 2 vezes, a gente termina a carta 1, e ela já nos trouxe uma concepção de tudo que a gente vai encontrar, né? Essas descobertas, esse autopoder, e como a gente pode transcender com essa conexão com o divino em nós, que nós somos divinos. Poxa, isso é um diferencial para a nossa vida só na carta 1. é. E assim, então, alguém quer comentar uma coisa antes da gente terminar a gravação? Podemos já? Ok. Então, Não, vamos. eu tinha só notado aqui
que ele tinha falado que para a gente conseguir, né, chegar até o Pai Criativo e conseguir tudo aquilo, ele diz, a pessoa necessita apenas purificar a mente e o coração. Mas o quanto não é difícil, né? Esse purificar a mente e o coração. Então, quando ele fala apenas purificar a mente e o coração, parece uma coisa simples. É só purificar a mente e o coração e tudo fica no lugar. Ele falou assim, só que agora, no próximo encontro, ele vai falar do esquema mental e do esquema emocional, que embola, que deixa a gente amarrado aí nos padrões repetitivos, no egoísmo, nas coisas do ego, e aí não é fácil isso. E a meditação vai sendo importante para ir ajudando nesse processo, mas é a nossa próxima leitura, os padrões emocionais e os padrões mentais. Muito boa, nossa próxima leitura vai ser incrível. Gente, então, vou encerrar a gravação aqui e a gente continua no 10º encontro a semana que vem agora. Até mais.